queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Valeu. Efésios. Não estou encontrando aqui, mas já está bom. Capítulo 4. O versículo 30. Olha o que diz essa mensagem aí, queridos. 4. E o versículo 30 diz assim: e não entristeçais o quê? O Espírito de quem? De Deus, no qual fostes selados para o dia do quê? Da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. Quantos que estão aqui nesse momento aqui, vocês jovens, já ficaram tristes na vida de vocês? Levanta a mão. Eu já fiquei, né? Quantos aqui já ficaram decepcionados com alguma coisa? Tipo assim, alguém prometeu alguma coisa para vocês, na hora vocês não receberam, ou a pessoa não deu. Eu já fiquei. É bom ou é ruim a sensação? É ruim? É bom? É ruim, né? O pai promete às vezes ali um brinquedo, né? E às vezes não dá no dia das crianças, por exemplo. Promete um peru de Natal e o peru de Natal não aparece, né? Aí vai comer o que? A carne de gado, a galinha, outra salada ali. Promessas, né? E essas promessas às vezes deixam a gente triste. São promessas que às vezes a gente pensa que vai cumprir e na hora não dá certo. E nesse momento aqui eu queria apresentar para vocês, irmãos, vivendo na presença do Espírito. O que é viver na presença do Espírito? Como diz a Bíblia, né? Olha o que diz aqui ainda. Durante as meditações desse ano, todos temos compreendido nossa necessidade e a importância de receber o Espírito Santo. É fundamental também que estejamos atentos a tudo aquilo que possa afastar o Espírito da nossa vida. Você jovem, você criança que tem permanecido na presença de Deus, eu vou apresentar para vocês aqui nesse momento, essa noite, o que pode afastar eu e você do Espírito de Deus. Nós cantamos uma música, até sumiu aqui, uma música que fala: o suave Espírito. Há um suave Espírito entre nós. Esse suave Espírito é quem? O Espírito Santo de quem? De Deus. Da mesma maneira que vocês me falaram, e eu falei para vocês também, que eu já fiquei triste por algumas promessas, vocês também ficaram tristes por algumas promessas. O que nesse momento, será que Deus também, o Espírito Santo também se entristece? Quais são os pontos desse momento que eu posso entristecer o Espírito de Deus? Nós sabemos que o dia das quartas-feiras são dias de oração, dia de comunhão, dia de fortalecimento, de vivência no Espírito, né? A quarta-feira é o agradecimento dos 4 primeiros dias, do domingo,
domingo, segunda, terça e na quarta você agradece a Deus por esses 4 dias. Aí quinta, sexta, no sábado você sela esse agradecimento. E olha o que diz aqui sobre a autora nesse momento, falar para nós. Baseando-se na revelação profética, o autor apresenta que quando nos concentramos em assuntos de menor importância, qual o primeiro ponto? Assuntos de menor importância. O que mais? Olha o que diz esse teólogo aqui, adventista, reuniu uma interessante pesquisa em seu livro. Saúde, meu irmão, minha irmã. Interessante pesquisa em seu livro A Revolução do Espírito, e ao analisar na Bíblia o Espírito de profecia, questões que nem sempre são levadas em considerações, mas são efetivas de afastar o Espírito de Deus da nossa vida. Esse pastor, que vou apresentar para vocês agora, ele pesquisou, trabalhou, e nessa pesquisa de campo que ele menciona aqui, vai mencionar para a gente, ele disse que fez alguns pontos interessantes, que ele precisava ver o porquê que a igreja de Deus não estava crescendo tanto, e o porquê que às vezes as pessoas estavam se afastando de Deus perante esse ponto aqui, vivendo na presença do Espírito de Deus. Olha o que diz aí. O primeiro aspecto nos leva ao seguinte questionamento: o que eu tenho feito com o meu tempo livre? O que eu tenho feito com o meu tempo livre? Quanto tempo eu gasto nas redes sociais? Quanto tempo eu gasto a leitura da Bíblia? Faça um comparativo. Quanto tempo você gasta cantando músicas do Inário? Quanto tempo você gasta ensaiando músicas da Igreja Adventista? No YouTube nós temos um canal da igreja onde tem hinos, lá louvores, chama-se Canal Novo Tempo, ou Gravadora Novo Tempo. É onde está descrito a nossa pasta de música da nossa igreja. Nós não temos necessidade para chegar aqui e cantar uma música de outra denominação, Na nossa igreja tem cantores. Devemos cantar as músicas que louvam, que excedem, que exaltam o nome de Deus. Não que seja proibido música de outros cantores, Mas é interessante isso, você analisar sobre essa questão. O que você tem feito com o seu tempo livre? O que eu tenho feito? Tenho gastado meu tempo com assuntos de menor importância do que Deus, o avanço do seu reino. Outro ponto: o mundo moderno está coberto de oportunidades distrativas que resultam em uma capacidade reduzida na concentração, facilitando que percamos nosso tempo com coisas que não são essenciais a Deus. Querida igreja, quando eu e você buscamos aqui a palavra, eu não estou alimentando o espírito da igreja no contexto geral, não, eu estou me alimentando espiritual e espiritualmente. O mundo está oferecendo para os jovens de hoje, para as meninas, um namoro antecipado. Para os homens, não, você precisa aprender a fumar para você ser aceito no meu grupo. Para os rapazes, você precisa namorar antes do tempo para você ser aceito no meio da sociedade. Hoje em dia vemos a consciência da juventude mudando completamente para aquilo que Deus não preparou. Não, para mim ser aceito no meu grupo da escola é preciso eu pintar no meu corpo, manchar alguma coisa, puxar o cabelo de alguém, fazer alguma coisa. Aqui desse momento que na vivência do Espírito está nos apresentando que não é necessariamente isso, é completamente o contrário. O segundo aspecto está relacionado a uma luta interna e na maioria de nós que nós enfrentamos.
Qual é ela? O orgulho e a confiança própria. Eu sei, eu posso, eu sei que vou fazer do meu jeito. Eu tenho leitura, eu vou aonde eu quiser. Pelo contrário, olha o que diz aqui a pesquisa desse pastor. Diz assim: o orgulho e a confiança própria, esse pecado ocorre quando eu e você cremos que o que nós temos, o que façamos de bom, provém de nós mesmos e de um aspecto que é de Deus, que provém todas as boas coisas. Esse pecado esteve presente no coração de Lúcifer e foi acariciado. E se for acariciado no nosso coração, podemos nos fazer perder para sempre as mansões celestiais. Tem um sermão que eu preparei, que o tema do sermão é os sentimentos de Lúcifer. Eu estou terminando de preparar ele para me pregar ele no dia 18, no sábado. Que sentimentos o inimigo ele apresentou antes de, por exemplo, antes de ser expulso do céu? Na verdade, eu vou ver se está para me pregar ele no sábado dia 18, não é sábado agora não, sábado dia 18. Então assim, quais são esses sentimentos que o inimigo teve, que eu e você às vezes a gente tem esses sentimentos e que nós não percebemos? Inveja. Você conhece alguém que tem inveja? Já teve inveja? Sim ou não? Nunca conheceu ninguém com inveja? Eu já. Espero que sim. Ciúmes. Tem ciúmes. Você conhece alguém que tem ciúmes? Excessivamente doente? Beleza. Você conhece alguém que tem aquele sentimento de poderio? O que é isso, Leandro? Aquele sentimento de que ele precisa estar sempre no poder, que se não tiver ali, nada vai funcionar, né? Se ele não estiver à frente da situação, se ela não estiver na frente da situação, as coisas não evoluem. Cuidado. Esses são alguns dos sentimentos de Lúcifer. E esse pastor, nessa pesquisa, ele apresentou esses pontos aqui interessantes. O terceiro ponto é fator que ocasiona o afastamento do Espírito Santo da nossa vida presente quando nutrimos um espírito crítico, analisando tudo e todos de forma negativa e que sempre falha. O que é isso? É quando eu faço uma narrativa julgando Wesley, julgando a mocinha, julgando você, julgando você. Errônea. A narrativa é errônea. O que é isso? É quando eu falo mal de você sem estar na sua presença. É um dos sentimentos de Lúcifer. É o terceiro fator que ocasiona o afastamento do Espírito Santo na nossa vida. Então, falar mal das pessoas que não estão na presença dela é correto? De maneira nenhuma. É certo eu falar mal do Wesley para o Ângelo e depois o Ângelo vai lá e falar para ele? É correto eu falar isso? Falar dele particularmente? Não. Irmãos, querida igreja, a Bíblia está nos apresentando que o Espírito Santo, olha aí, Efésios 4, versículo 30. Abra sua Bíblia, cadê a Bíblia de vocês? Abra a Bíblia. No celular tem a Bíblia. Baixa o aplicativo desbravador.com, baixa o Bíblia Play, lá tem Bíblia no celular. Olha o versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para a redenção de pecados. Paulo nesse momento está nos apresentando que eu e você, nós temos a obrigação de obedecer a quem? A Deus. Paulo está dizendo para a juventude, para mim e para você, criança, dizendo assim: Leandro, você precisa estar em oração, porque senão o inimigo vai te derrubar. Senão os desejos da carne, os desejos do mundo vão entrar na sua mente e não vão conseguir sair. Quantos aqui já ouviram falar naquele animal, um bichinho nojento chamado sanguessuga?
Já pegaram nele? Já pegaram, sentiram ele de cimento velho, né? Depois você pesquisa no seu celular sanguessuga. Ele, para poder se alimentar aquele bichinho nojento, ele fica em pântanos, em lagoas, em lagos, em brejos, onde tem pés de jussara, brejo de buriti, essas coisas assim, esse tipo de banho. E ele, para se alimentar, ele precisa estar naquele momento conectado em algum bicho, em algum animal, em alguma pessoa, ser humano, um cachorro, um boi, uma vaca, um cavalo. E ele infecta ali seus dentes, fino na pessoa ou num animal que quer se dar o sangue para poder se alimentar e nutrir os seus ovos. E fica sugando ali várias horas. E até a pessoa não sente. E o pecado, da mesma forma, quando ele chega na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo, ele infecta um veneno e vai sugando de você a sua santidade. Da mesma forma que o sanguessuga faz. Quando você tem ali o seu sangue nutrido ali, ele vai fazer o quê? Ele vai sugar aqueles nutrientes que você tem. A sanguessuga faz isso. E o pecado faz a mesma coisa. Vai sugar daquilo que você tem espiritualmente, ele vai lhe tirando aos pouquinhos e você vai percebendo. Esse é o terceiro aspecto. Quarto e último aspecto, diz assim, o terceiro aspecto ainda, esse aspecto está ligado ao segundo. Ele nos faz passar por alto as nossas próprias falhas, mente, direcionando-os para as falhas do nosso próximo diretamente, afirmando que nós somos melhores do que o nosso próximo. Isso é um erro terrível, querida igreja. Quando eu falo de alguém, eu estou querendo dizer que aquela pessoa, eu sou melhor do que aquela pessoa, eu falo melhor que aquela pessoa, me comporto melhor que fulano. Isso não está certo. E olha o que diz aqui. Quarto e último aspecto está relacionado ao divertimento desnecessário e que não contribui para o nosso desenvolvimento espiritual. A revelação profética claramente afirma que esses investimentos estão associados e contribuindo para anular a operação do Espírito Santo na nossa vida. E o Senhor, Ele é ofendido quando eu vou para circos, para baladas, para festas, para lugares onde ali eu sei que não tem a presença do Espírito. Eu sei e sinto que ali não tem a presença de Deus. Esses são os lugares a qual eu estou nesse momento que eu preciso ter a recuperação espiritual. Eu preciso estar atento, meu irmão, minha querida irmã, para esses detalhes. Olha o que diz ainda aqui sobre esse quarto e último aspecto. A revelação profética claramente afirma que esses investimentos estão contribuindo para anular a operação do Espírito Santo na nossa vida. Refletir sobre esse aspecto não significa que não devemos obter formas de descansar, de nos divertir, de recriar, mas é necessário considerar seriamente se honramos a Deus ou nos afastamos do Espírito Santo através dos meios de investimento que escolhemos utilizar. E para finalizar nesse momento, o último ponto, o último aspecto aqui, irmãos, que diz o seguinte: Cristo nos chama para nos entregarmos completamente a Ele, nos preparando para receber o Espírito Santo. Que dia? Ontem ou amanhã? Hoje. Hoje nós devemos receber esse Espírito, querida igreja. Olha o que nos diz aqui ainda.